Olá, eu sou o Arthur Freire, sou um dos editores do marketing científico da revista A2Z. Novas práticas em informação e conhecimento. Começa agora mais um episódio do podcast da revista A2Z. Aqui estou com o convidado, o professor Rafael Sampaio. Seja muito bem-vindo, professor. O professor Rafael ele é doutor em Comunicação e Cultura Contemporâneas pela UFBA, lá da Bahia, não é isso? Professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política e Comunicação Social da UFPR. E já aproveito também a oportunidade para te pedir para se apresentar um pouco mais para a gente, né? Falar um pouco sobre interesses de pesquisa, para que a gente possa te conhecer um pouco mais, professor. Obrigado, gente, pelo convite. Gostei muito, né? Acompanho a revista há muito tempo, né? Os trabalhos da professora Paula, outros colegas ali da gestão da informação. Eu, desde 2008, quando eu comecei meu mestrado, na verdade, estou estudando as relações entre internet e política, entre internet e democracia, no que a gente chama de democracia digital. E aí, nos últimos anos, assim, com mais força, até mesmo antes do ChatGPT e afins, a gente já via aparecendo artigos sobre empregos do uso da inteligência artificial em governança digital, em políticas públicas, né? E aí comecei a me interessar, mas, de fato, quando saiu, né, a ferramenta do ChatGPT, eu notei que aquela ferramenta teria um impacto bem grande em diversas áreas, incluindo a área de pesquisa como um todo. Então, nos últimos anos, passei a pesquisar um pouco sobre isso e tenho publicado nessa área. Muito obrigado, professor Rafael, por se apresentar. E eu gostaria de fazer uma outra pergunta. Quem é o Rafael por trás do Lattes, né? Além da tua formação acadêmica, da tua parte profissional, quem é o professor Rafael? Eu seria aquele nerd clássico, assim, dos anos 80, né? Gosto de RPG, Star Wars, science fiction e afins, né? Então, acho que foi até meio natural eu ter optado por estudar internet, tecnologia, né? Essas coisas das novidades. Vocês perceberam, né? Pelo perfil do professor Rafael, hoje a gente vai conversar a respeito do impacto que a inteligência artificial ela tem na ciência, né? E eu gostaria de saber a tua opinião, professor. Quais áreas da ciência você acredita que a inteligência artificial tem impactado cada vez mais nos últimos anos? Então, a gente pode dizer, assim, talvez até antes da resposta, uma questão talvez interessante seja, assim, áreas mais duras, áreas das exatas, áreas de saúde, determinadas áreas de economia, ciência política, já estavam há bastante tempo usando soluções, ferramentas de inteligência artificial para uma série de coisas, uma série de descobertas, né? O que mudou foi justamente o surgimento dessa inteligência artificial generativa, como eu falei, é o exemplo do ChatGPT, o Gemini da Google, o Claude e afins. E daí, se, digamos assim, esse uso da inteligência artificial estava meio restrito a determinadas áreas, de repente a gente viu todas elas começando a se apropriar de algumas ferramentas, de algumas soluções de inteligência artificial. Então, de certa forma, todas estão sendo fortemente impactadas. E, de certa forma, as que já usavam antes, né, estão, claro, à frente e usando isso para descobertas mais significativas. E falando desse foco que a gente está comentando, né, a respeito das pesquisas, você acredita que a inteligência artificial ela possa substituir os métodos tradicionais que foram usados até hoje ou até outrora, né, dentro de pesquisas científicas? Então, essa é uma boa pergunta. Essa é a pergunta que muitas pessoas estão se fazendo hoje em dia, né? Então, você pega algumas dessas ferramentas, obviamente elas ainda não conseguem fazer isso plenamente, mas você já vê que elas já conseguem fazer uma revisão de literatura, buscar artigos e escrever resumidamente o que elas conseguem. Então, eu acho inevitável que elas passem a se tornar uma parte desses métodos, desses diferentes métodos. Mas, por hora, eu acho que seria precipitado dizer que vai necessariamente substituir. Mas, com certeza, vai afetar a maneira como a gente faz diversas coisas na academia. Você citou alguns benefícios, né, para a gente que é pesquisador, né? Com certeza facilita na questão de quantidade de tempo que a gente gastava, né, para buscar periódicos e assim por diante. Mas também existem desafios. E, na sua opinião, quais são os desafios para pesquisadores, cientistas, né, utilizar a inteligência artificial?
São muitos desafios, são muitos desafios. Na verdade, quando a gente começa a estudar mais tecnologia, a gente acaba vendo que toda vez que surge uma nova tecnologia, uma tecnologia, digamos assim, disruptiva, né, ela traz uma série de benefícios, uma série de coisas boas, de facilidades, como você falou, mas ela também traz uma nova série de desafios, né? Então, se a gente pensar na internet, redes sociais e afins, dá para ver bem o paralelo disso, né? Eu diria que nesse momento a gente tem dois grandes desafios, assim, que é o desafio ético, de como usar essas ferramentas de maneira ética e responsável, né? E o segundo é uma questão da propriedade intelectual do que a gente está fazendo, porque isso tem muito a ver de como esses modelos funcionam. Aí a gente pode, às vezes, conversar sobre isso. Quando a gente faz uma pesquisa, a gente trabalha com hipóteses, não é isso? E, na tua opinião, até que ponto a IA ela pode ser usada para gerar essas hipóteses? Será que é correto a gente utilizar a IA, né, para gerar essas hipóteses ou não? Esse é um ponto interessante de debate, né? Porque aí agora acho que talvez eu possa até explicar rapidamente como é que esses modelos funcionam. São chamados grandes modelos de linguagem, né? Os Large Language Models no original. Eles basicamente seriam máquinas estatísticas que tentam imitar como seres humanos se comunicam. Então, eles foram treinados num volume absurdo de informações na internet, livros, artigos, conversações, Reddit, redes sociais, né, artigos acadêmicos. E daí eles aprenderam, digamos assim, como os seres humanos se comunicam. Tem uma série de questões bem técnicas aí da área de inteligência artificial, deep learning, enfim, né, mas eu não vou entrar porque não é exatamente a minha área de pesquisa. Mas o ponto importante é que, assim, essas máquinas, esses modelos, que dependem de um processamento muito grande, computacional, eles tentam prever qual seria a próxima palavra que um ser humano diria naquele contexto. Então, trazendo para a sua pergunta, eles são bons para gerar hipótese de pesquisa? Em teoria, eles foram treinados em muito conhecimento humano, então faz sentido você usar dessa maneira. Porém, a crítica, do outro lado, diz o seguinte: na verdade, a IA foi treinada no conhecimento, essas IAs generativas foram treinadas no conhecimento humano, então elas são limitadas a eles, elas são, em teoria, incapazes de inovar, elas só podem repetir o que já está pronto. Eu adoto uma perspectiva de que possivelmente você não vai pegar as hipóteses feitas pela IA e usar diretamente, mas ela pode, de fato, ser uma ferramenta interessante para brainstorm, para teste de ideias, para você usar suas hipóteses e daí ver um feedback da máquina. Aí me parece talvez ser mais interessante. Mas sim, eu creio que é um uso razoável. Interessante, muito interessante essa discussão, né? Muito nova, né? Falar desse impacto que a inteligência artificial vem trazendo dentro de várias áreas, em especial como a gente está conversando aqui dentro da ciência, né? Quando a gente falou a respeito de desafios, você citou dois. E um deles foi a respeito do desafio ético, né? Poderíamos falar um pouco mais sobre isso? Quais seriam esses desafios? Como assim? Como é que pode impactar diretamente a ética, né, dentro da pesquisa utilizando inteligência artificial? Não, perfeito. Existem, assim, claro, como uma tecnologia muito nova, ela trouxe, digamos assim, questões novas que a gente não esperava, talvez, nesse momento da humanidade ter. Né? Então, pela primeira vez, a gente tem máquinas, modelos, né, sistemas capazes de produzir textos, capazes de produzir imagens, né? Então, capazes de trabalhar com uma questão que a gente sempre considerou como muito humana, que é a criatividade, né? Que é a capacidade de elaborar coisas, né? Então, isso por si já traz alguns desafios éticos, até mesmo da autoria humana ou não, né? Mas há outras questões. Então, assim, é uma máxima meio repetida, mas acho que ela é sempre muito válida. Então, toda vez que você está usando um produto gratuito na internet, na verdade, o produto é você, né? Você está dispondo ali seus dados para esses produtos, né? Para o treinamento, a melhoria desses produtos, né? Então, toda essa lógica de aprendizado de máquinas. Então, toda vez que você está interagindo com o ChatGPT e afins, você está treinando o modelo, né? Então, em diversas pesquisas, há questões éticas que você tem que
tomar muito cuidado, né? Então, por exemplo, você pode ter dados sensíveis de pessoas que, teoricamente, concordaram com uma pesquisa porque você garantiu que esses dados não seriam usados de outras formas. A outra coisa que quando eu cheguei a mencionar, você vai estar treinando, às vezes, o modelo com uma inovação do seu país, né, que vai ser, digamos, sugada para esses modelos, né? Então, esses dados proprietários, direitos, propriedade dos próprios direitos daquilo que você está colocando no modelo. Então, tem uma série de preocupações éticas ali, que acho que envolvem parte essa autoria, até que limite podemos usar essas máquinas que imitam humanos, e uma outra desse cuidado mais específico, possivelmente com os dados que você está subindo para esses modelos. E é bem interessante pelo seguinte, né? Quando a gente está pesquisando, né? Se a gente coloca até mesmo algum conteúdo para ser corrigido lá o português dentro do ChatGPT, né? Será que aquilo foi feito por mim? Será que aquela correção pode ser feita, pode considerar, se foi apenas uma correção, né? Se tem autoria da máquina, não tem, da IA. É um tema muito novo e que afeta diretamente a gente que está pesquisando, né? E quando a gente fala a respeito de reprodutibilidade em pesquisas científicas, você acha que a IA ela pode melhorar isso? Pode melhorar e ajudar na questão da quantidade de pessoas que vão ter acesso, né, a essa informação? Ou você acha que o impacto não vai por esse viés, né, apenas na questão diretamente da pesquisa? Então, essa é uma boa pergunta, porque talvez ela não esteja exatamente no campo da ética, mas ela está no campo da integridade científica, né? Porque qual que é a grande questão? Esses modelos, eles são proprietários, né? Eles pertencem a grandes empresas, que a gente chama de Big Techs, né? Amazon, Google, Microsoft, afins, né? Agora a OpenAI, né, do ChatGPT. E, na prática, você não tem controle sobre o que acontece ali no interior dos modelos, né? Muita gente fala... Essa discussão vem até de antes, né, dos algoritmos de redes sociais, né? Então, que eles são, de certa forma, caixas pretas protegidas por lei, porque, teoricamente, tem muita inovação, tem muito investimento em tecnologia. Mas, quando você traz isso para a pesquisa científica, você adiciona um problema grande de reprodutibilidade, né? Porque você não consegue controlar plenamente todos os parâmetros ao usar esses modelos proprietários. Só quem está lá na empresa por trás que sabe. E aí tem um desafio extra, porque o que acontece? Quando a gente usava um software acadêmico, né, assim, vamos pensar, um software qualitativo, NVivo, MaxQDA, Atlas TI, ou um software quantitativo, igual o SPSS, você tinha uma rastreabilidade da versão. Então, usei o SPSS 23. E aí, se alguém quisesse reproduzir a sua pesquisa, beleza, vai usar o SPSS 23 ou um outro e está tranquilo. Mas no caso dos modelos isso não acontece, né? O que acontece? Você tem, por exemplo, hoje um ChatGPT 4o, né? Mas daqui a, vamos chutar, não precisa nem ser muito, 3 meses, 6 meses, ele ainda vai estar oficialmente sendo chamado de ChatGPT 4o, porque para essas empresas não interessa colocar 4o.1.2, coisas assim. E aí a grande questão é que a maneira que o modelo lê, analisa, faz correções, mudou. E você não consegue usar a versão anterior, porque simplesmente não existe mais. Eles vão mudando, aperfeiçoando os modelos e acabou. Então, por exemplo, quem vai fazer uma análise de entrevistas qualitativas, vou fazer uma análise temática usando o ChatGPT. Bacana, tem questões aí a serem observadas, mas é isso, até o tempo disso chegar aos revisores e se eles quiserem replicar, talvez os resultados sejam diferentes, porque o modelo mudou. Então, isso é uma perda grande para a reprodutibilidade. Então, muita gente tem recomendado, além de tomar cuidado com isso, até eventualmente o uso de modelos abertos e que você tenha um controle sobre eles. Bem interessante. E é justamente a próxima pergunta, né? A gente falou a respeito do impacto diretamente na pesquisa, a questão de a gente saber quem de fato foi que fez, né, esse tipo de coisa. Mas aí a questão de resultados, né? Muda resultado utilizar IA? Não muda? A gente vê que tem um impacto direto, né? Mas corre o risco, por exemplo, se eu faço minha pesquisa sem utilizar IA e eu faço minha pesquisa utilizando IA, pode mudar e muito esse resultado?
pode mudar o resultado, né? Tem uma coisa que eu acho que até um termo que até já está mais ou menos todo mundo já está mais ou menos sabendo, né? Que seria a alucinação das IAs, né? Então o que que acontece em determinadas situações, porque teve um erro estatístico pequeno, ou porque aquele modelo não tem um treinamento muito bom sobre determinado assunto. Então, por exemplo, é muito normal o professor chegar lá, pesquisa o nome dele, fala quem sou eu, né? Coloca o nome, aí o modelo vai lá e erra. Porque, na verdade, né, o número de informações disponíveis sobre esse professor é muito pequeno em relação a todo o banco de treinamentos. Então, a tendência é que o modelo vai errar. E aí o perigo é que esse tipo de alucinação aconteça quando você está fazendo as análises, especialmente quando forem análises mais qualitativas, né? Então é preciso muito cuidado porque isso de fato nesse momento não sabemos o futuro, mas nesse momento tem acontecido. Então, não é estranho alguém dizer, hoje parece que o ChatGPT está com preguiça, não está entregando tão bem, e você não tem controle nenhum sobre isso. Pode ter sido alguém lá dentro da empresa que falou, vamos diminuir aqui a capacidade do modelo para economizar energia. A gente não sabe, a gente não tem a menor noção disso, né? E para análises estatísticas, é importante que você peça para o modelo, de alguma maneira, te devolver como ele fez aquilo, né? Então, por exemplo, atualmente, ficando no ChatGPT, ele usa geralmente Python para fazer todo tipo de ciência de dados, todo tipo de cálculo estatístico. Então, seria importante você pegar esse código, ver se ele está correto e daí sim, se for o caso, utilizar. A IA ela tem mudado muito rápido, né? Durante os últimos anos, principalmente nos últimos meses, né? Muito recente tudo isso. E eu te pergunto, professor, o seguinte: quais são as tuas previsões para. E eu não falo assim para daqui a 10 anos, né? Falo para daqui a meses, daqui a 1, 2, 3 anos, em relação do impacto que a inteligência artificial vai ter diretamente na ciência. Essa é uma boa pergunta, né? Porque às vezes a gente esquece, né? O ChatGPT foi lançado em novembro de 22, então ele ainda vai fazer 2 anos. E dá aquela impressão de que ele está aqui há séculos, né? Que assim, a gente está lidando com essa dificuldade há anos e anos, né? Ainda vai completar só 2, né? Muita gente tem apostado que o próximo caminho da IA seriam os chamados agentes de IA, né? Então, seriam uma espécie de agentes autônomos para tarefas específicas, né? Então, quem até usa o ChatGPT já deve ter visto lá sobre os GPTs que você mesmo cria ou que outras pessoas são capazes de criar. Então, seriam esses agentes um pouco mais, nessa lógica, inteligentes, né, para realizar tarefas específicas, né? Esse parece ser um caminho interessante. E seguir o jeito que as coisas estão, né? Eu acho que outra coisa interessante para a ciência estar de olho, né, até porque é mais fácil de você usar esses modelos no seu dia a dia, seria, na verdade, os small large languages, né, os modelos de linguagem pequenos, né? Então, geralmente, o que a indústria está focando é conseguir colocar isso num celular. Mas, de fato, talvez sejam modelos mais fáceis para a gente fazer aquilo que chama do fine tuning, né, de treinar o modelo para aquilo que você precisa e usar para as necessidades da ciência. Então, eu também acompanharia esse movimento. E, claro, o movimento dos modelos abertos, né? Então, por exemplo, tem o Llama, que é um bom modelo aberto. Se você for lá no site do Hugging Face, tem vários modelos abertos para teste. Então, é importante que a ciência não fique dependente, né, dessas indústrias, dessas empresas que têm outros interesses que não são científicos, né, para se apropriar, ela sim, da tecnologia e colocar à sua disposição. Aí você vai poder controlar os aspectos éticos, os aspectos proprietários, né, e tentar diminuir ao máximo esse processo de alucinação. Eu acredito agora que a pergunta que todo estudante, todo pesquisador, todo cientista quer saber: quais seriam as dicas que você deixaria aqui para a gente, para que a gente possa utilizar a IA de forma consciente e de forma ética, né? Dentro de nossas pesquisas, dentro dos nossos trabalhos científicos, né? Quais são as recomendações que você deixa para todos nós? Olha, essa é uma excelente pergunta, porque eu tenho uma impressão que está acontecendo um fenômeno
irreal no Brasil, né? As pessoas estão simplesmente, as pessoas não, as instituições estão simplesmente fingindo que isso não está acontecendo, né? Então a gente vai fazer 2 anos de ChatGPT, a gente já viu os efeitos que vai ter em todas as partes da pesquisa, e nós não temos uma diretriz, nós não temos um guia, um manual. A UFPR, por exemplo, também não tem, né? Então são poucas universidades, como a USP, o FMG, que tentaram elaborar algumas diretrizes para esse uso, né? Eu mesmo acabei escrevendo, espero que saia talvez até o fim do ano, um pequeno guia para isso. Então, o que eu aconselho as pessoas é buscarem. Acho que, infelizmente, até esse momento, você vai achar isso mais em inglês do que em português, né? Desse uso ético, responsável e com cuidado proprietário. Eu acho que, assim, nesse momento, o que cabe para a gente é continuar discutindo, ter exemplos igual que vocês estão fazendo aqui, né, de chamar pessoas para falar em diferentes áreas, né? Então, por exemplo, eu sou da ciência política, então provavelmente tudo que eu estou falando é pensando mais na humanidades, mas eventualmente para colegas da saúde, da engenharia, podem ser questões diferentes, né? Podem ser outras preocupações. Então, é importante que a gente tenha esse debate, é importante que os institutos comecem a elaborar esses guias, associações científicas, né, igual a ABC, SBPC, soltem seus próprios guias, para que as pessoas se sintam, inclusive, mais seguras, né? Lá atrás a gente até falou da coisa do plágio, dos alunos fazerem, copiar, ou usar simplesmente o texto da máquina. Então, isso vai passar por toda uma reeducação que nós vamos ter como professores e que nós precisamos passar para os alunos. Então, é menos assim de fazer, detectar cola, plágio e dar 0. É mais de, olha, você tem que entender como essa máquina faz isso e como ela erra e como há problemas e deixar muito claro que a gente não pode deixar atrofiar ainda mais algumas das nossas habilidades mais caras. Por exemplo, ler, né? Então tem muito a IA que resume rapidamente um texto, né? E escrever. Escrever é uma das coisas mais fundamentais da pesquisa acadêmica, né? Então, se a gente sempre está pedindo para o ChatGPT escrever para a gente só revisa, você está perdendo uma das habilidades mais fundamentais. Então, acho que esses tipos de processos são importantes para a gente observar aí nos próximos anos. A questão ética e a questão da gente não perder essas habilidades fundamentais para a pesquisa. Bem interessante tudo isso. Você falou que talvez saia até o final do ano o manual, não é isso? Isso. Então vamos assumir um compromisso aqui. Saindo o manual, você avisa a gente. E a gente também avisa quem está acompanhando a gente, né, os nossos seguidores, nossos ouvintes. Esse manual que pode ajudar a gente já a ter uma ideia do que a gente pode esperar e como se comportar com o impacto da IA dentro da ciência, não é isso? E para a gente finalizar, né, estamos chegando no final do nosso episódio de hoje. Temos um costume aqui no nosso podcast de pedir sempre uma indicação cultural ao nosso convidado, e não seria diferente com você. Então pode deixar para a gente uma indicação cultural para que a gente compartilhe com nossos ouvintes, com nossa equipe, com todos que acompanham aqui o podcast da revista A2Z? Posso. Eu pensei aqui, porque na verdade nós... né, eu já sou aquele millennial, né, que já está ficando mais velho, então às vezes eu passo algumas referências para os meus alunos, eles não viram, né, às vezes referência que eu acho novas e afins, né. Eu diria que tem alguns filmes, se eu puder até indicar mais de um, que são interessantes para ver, né. Um é mais recente, talvez alguns tenham visto, que chama Her, ou Ela, né, que é justamente sobre um homem que se apaixona pela sua inteligência artificial, que é um pouco algo próximo do que estamos chegando nesse momento, né? Então, acho que poderia ser uma reflexão interessante. E aí, se a gente puder ir lá atrás, tem um filme muito clássico, muito famoso, que é 2001, Uma Odisseia no Espaço. E lá você vai ver uma inteligência artificial que se volta contra os humanos. Então, para ver que esse tipo de pensamento, esse tipo de questão vem muito antes do que a gente imagina, né? Então, é um filme da década de 70 e que é extremamente interessante para debater um pouco sobre esses limites, o que uma máquina que quer ser o mais eficiente possível pode fazer porque ela não tem os limites éticos que a gente tem. E é muito engraçado, né, que a gente assistia tudo isso e não imaginava. Então imaginava que seria algo muito distante, né, que a gente teria algo relacionado com a IA.
E até para a gente que é de outras gerações, né? A gente observar a questão de que a gente viu isso em TV, às vezes leu sobre isso e agora está vivendo isso, né? É bem engraçado tudo isso. E para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse as considerações finais, né? Então, para todos os nossos ouvintes aí, desde já a gente agradece a sua participação, né? Foi muito importante você vir para falar em um tema que está em alta, né? Muitas pessoas têm suas dúvidas, né? Suas questões relacionadas a isso, principalmente nós somos pesquisadores, né? Do impacto que a IA tem nas nossas pesquisas, né? Então, sinta-se à vontade para fazer as considerações finais. Não, eu agradeço pelo convite. Eu acho que é importante a gente manter esses fóruns de debate, a gente trazer essas questões, né? Então, eu mesmo não tenho respostas para muitas coisas que me perguntam, né? Tá todo mundo fazendo exatamente isso, tateando, testando, né? Então, eu não quero dar a impressão de que eu sou um super pessimista, né? Eu sempre fui um estudioso da democracia digital, o uso do digital para melhorar a democracia, né? Então, eu diria que tem um movimento duplo que a gente tem que fazer. Então, a gente tem que se apropriar dessas tecnologias, porque, inevitavelmente, os grandes centros científicos vão se apropriar, mas a gente tem que saber também qual que é a nossa posição, qual que é esse uso ético, responsável e proprietário que a gente pode fazer, né, para não deixar acontecer com o mesmo que aconteceu com outras tecnologias, né? Da gente ser apenas usuários, né? Nós temos que nos tornar criadores dessas tecnologias, temos que nos apropriar dela em outros níveis. Então, não é que eu esteja dizendo não use a IA generativa. Use, mas procure saber, procure entender como ela funciona. Entra naqueles lugares que a gente raramente entra, que é daqueles acordos que você assina, né, e veja o que eles fazem com seus dados, como é que eles treinam os modelos, qual que é o modelo de negócio, o banco de treinamento que eles usaram, né? Então, isso que eu recomendaria para hoje, ter essa apropriação, mas essa apropriação mais crítica das ferramentas. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio, né, do nosso podcast da revista A2Z, uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e a Gestão em Informação Científica, um projeto da UFPR, a Universidade Federal do Paraná. Na descrição estão os contatos do entrevistado e os links para você encontrar a revista A2Z, um periódico científico interdisciplinar e de acesso aberto, do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação da UFPR. Visitem o nosso site, que é revistas.ufpr.br/A2Z. Lembrando que A2Z é A-T-O-Z. E nas mídias sociais e nos agregadores de podcasts de todo o planeta estamos como Revista A2Z. Eu sou o Arthur Freire e nos encontramos nos próximos episódios. Até lá!